Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, nesse vídeo falaremos sobre segurança, né? A questão de quão seguro está um projeto ou do quão inseguro está. Então essa mensuração é bastante importante por conta de indicar exatamente a margem com a qual se pode trabalhar e, é claro, isso é a quantificação, né, do projeto em si. Então, é claro que não queremos que a falha ocorra, isso é óbvio, e temos que saber o quão distante um determinado projeto está dessa falha. Então, a resistência que se exige é uma e a resistência que se oferece é outra. Então, essa comparação basicamente fornece o chamado aqui fator de segurança, que então a comparação, se a gente pudesse fazer uma analogia com a economia, né? A gente teria então capacidade sendo comparada à demanda. Então, se a capacidade exceder a demanda, temos um fator de segurança maior do que 1. E se a demanda exceder a capacidade, temos aí um fator de segurança menor do que 1. O ideal é sempre ter um fator de segurança maior do que 1 para que o componente ou o projeto ou a montagem, o conjunto que seja, não falhe. Tá, então, só colocando. Agora, os fatores que influenciam o fator de segurança, é claro que existem muitos outros, entretanto, trago aqui alguns. Tá? Temos as incertezas com relação às propriedades do material, a incerteza propriamente dita com relação aos suportes, apoios, o que realmente segura a estrutura como se fosse considerado rígido, né? A gente tem também a própria incerteza com relação aos carregamentos, se aquela força ou aquele momento que está sendo aplicado, se eles possuem realmente aquela magnitude, se possuem realmente aquela direção e sentido. Temos também a chamada incerteza na análise, ou seja, a própria interpretação dos dados obtidos, né, como dados de saída, por exemplo, e a gente falou dos dados de entrada nos itens anteriores. O número de ciclos de carregamento, e aí fala-se um pouco aí de fadiga, né, do fenômeno de fadiga, mas não é o escopo do nosso curso, é só para a gente mencionar isso. Os tipos de falhas, então dependendo, a gente fica difícil determinar o tipo de falha previamente, a não ser por ensaios ou experimentos para tal. E o requisito de manutenção também influencia bastante o fator de segurança, né? Dependendo da manutenção, do requisito da manutenção que é indicada ou por norma ou simplesmente por determinação de um expert na área, essa manutenção também pode influenciar o fator de segurança. A deterioração, então, por exemplo, um sólido que apresenta pontos de corrosão, ele já não possui mais o fator de segurança como se fosse o teórico de um corpo ainda íntegro, no que se refere à oxidação. E a própria função, né? Ou seja, a importância daquele componente no contexto estrutural. Esses fatores influenciam muito o fator de segurança. E aí, claro, os riscos, a vida, meio ambiente e propriedade, então dependendo do risco envolvido, tem-se efetivamente que aumentar o fator de segurança, visto que o risco que se corre é bastante elevado. Então acaba-se elevando-se o fator de segurança justamente para que a probabilidade da falha seja ínfima, de modo que jamais ocorra. Aproximações do cálculo também geram, né, conforme vamos
arredondando, truncando, esses valores, esses resultados acabam sendo aproximados e uma parte da acuracidade acaba sendo perdida, então isso influencia no fator de segurança. E aí, além do conceito do fator de segurança, temos também o chamado fator de utilização e margem de segurança. O fator de utilização, então, é dado pelo inverso do fator de segurança e representa o quanto do potencial do material, ou seja, o quanto do potencial de resistência desse material está sendo utilizado. Então, na verdade, é demanda sobre capacidade. Então, o fator de utilização que normalmente se aplica é menor que 1. Né? Então, a gente tem, na verdade, o fator de utilização pode ser até melhor expresso em termos de porcentagem. Né? Então, a gente tem, por exemplo, num determinado projeto, por exemplo, estamos utilizando 30% de todo o potencial que o material pode fornecer. A gente também tem a margem de segurança, que é aquilo que excede a unidade. Então, a gente tem um fator de segurança, por exemplo, 1,5. Né? Temos um 0,5 de margem de segurança. Se a gente transformar isso para porcentagem, então teremos uma margem de segurança de 50%. Bom, temos aqui para materiais dúteis, a gente tem as tensões admissíveis, sejam elas, nesse caso, de natureza normal, como sigma ADM, né, que é a tensão normal admissível, e para o caso do cisalhamento tal admissível, tal ADM, e aí essa multiplicação pelo raiz de 3 sobre 3 para este último caso. Tá? Então, essas são as tensões admissíveis de acordo com a natureza da tensão. Agora, para materiais frágeis, é difícil detectar o limite de escoamento, a gente utiliza principalmente o limite de ruptura. Então, temos aí as tensões admissíveis para frágeis, né, SU representando aí o limite de ruptura, né, que é a Ultimate Strength, e a gente tem então as naturezas sigma e tal, de novo, diferenciadas ali pelo raiz de 3 sobre 3 como fator multiplicativo. E a carga admissível, é claro, aí provém da própria tensão admissível. Então, basicamente, carga admissível, tensão admissível vezes a área, carga admissível, tensão admissível vezes a área. Tá? Então, a área atuante, claro, essa área resistente a essa tensão atuante nessa área. Então, a gente tem esse produto fornecendo aí a carga admissível. Muitas vezes a gente tem que expressar a capacidade de um equipamento por meio da sua força, a carga máxima, né, ou carga admissível que se pode aplicar neste equipamento, de modo que ele não falhe. E temos também no que se refere aí à tensão de engenharia e tensão verdadeira, né? A gente viu num vídeo passado o diagrama tensão-deformação, e nesse diagrama a gente viu que existem duas curvas, né? A curva de engenharia e a curva real ou verdadeira. E nesse caso aqui, considerando a verdadeira, a gente está sempre com a área sendo atualizada. Então temos a área instantânea. Então, se a gente pegar ali no limite em que ΔA, né, ou seja, aquela área infinitesimal tende a zero, então a gente tem, na verdade, um dFdA, sendo a tensão normal verdadeira. Mantendo a carga constante nesse processo, a gente então vai ter uma tensão verdadeira só com a atualização da área aí. Né? Então, essa área instantânea é tomada, é medida a cada evolução de deformação, de modo que a gente obtenha a tensão verdadeira.
Já a deformação, a gente então pega lá aquele conceito de variação de comprimento sobre comprimento inicial, isso no limite, né, de ΔL tendendo a zero, e faz o somatório de todos esses incrementos sobre os iniciais, né, de i até o infinito, é claro, se a gente definir que o escopo é esse. E aí a gente tem a definição disso como uma integral agora, a gente está fazendo um somatório de limites, então a gente tem esse integral de dl sobre L, né, do comprimento inicial L0 até o comprimento instantâneo Li. Portanto, temos aí a deformação verdadeira como Ln dessa divisão de Li sobre L0. E aí a gente tem tensão e deformação, nesse caso, verdadeiras. Se assumirmos que o volume não varia durante esse processo, ou seja, essa deformação isovolumétrica ou isocórica, a gente pode estabelecer agora uma relação entre a tensão de engenharia e a tensão verdadeira, né, que é dada então pela seguinte expressão. Então, a tensão verdadeira sigma é a sigma de engenharia vezes esse fator agora que surge, que é 1 mais epsilon, que é 1 mais a deformação. Então, isso aqui, por exemplo, para tração vai dar maior que 1, né? Então a tensão verdadeira vai ser maior do que a tensão de engenharia. E no caso das deformações, né, deformação verdadeira em função da deformação de engenharia, a gente tem essa pequena transformação também, de modo que a gente tenha uma deformação verdadeira atualizada conforme a área instantânea vai decrescendo, no caso da tração, ou crescendo, no caso da compressão. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.